Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2015 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Questão 37. Considere o polinômio p de x igual a x na quarta mais 2x ao cubo menos 7x ao quadrado menos 8x mais 12. Se p de 2 é igual a zero e p de menos 2 é igual a zero, então as raízes do polinômio p de x são... Então, nós temos aqui um polinômio de quarto grau, nós já sabemos que ele vai ter 4 raízes complexas, e a questão já nos dá duas dessas raízes, 2 e menos 2. Então, nós podemos usar essas informações para determinar as outras duas raízes do polinômio p de x. Bom, você sabe lá dos seus conhecimentos sobre polinômios que se 2 é uma raiz do polinômio, então, obrigatoriamente, x menos 2 é um fator de p de x. Ou, dizendo de outra forma, p de x é divisível por x menos 2. Da mesma maneira, se menos 2 é raiz de p de x, então x mais 2 é um fator de p de x. Certo? Se um polinômio tem r como raiz, então, obrigatoriamente, x menos r é um fator desse polinômio. Se você não está bem afiado nisso, você pode assistir aos vídeos sobre polinômios lá no meu canal, acho que estão na lista de reprodução álgebra. Bom, então, por que isso é importante? Porque agora nós podemos pegar o polinômio p de x e dividir ele por x menos 2 e por x mais 2, e o quociente dessa divisão vai ser um outro polinômio cujas raízes também são raízes do próprio p de x. Certo? Então, há duas maneiras de fazer essa divisão. Podemos dividir primeiro por x menos 2 e depois por x mais 2, ou podemos multiplicar x mais 2 e x menos 2 e dividir tudo de uma só vez pelo resultado dessa multiplicação. Mas vamos fazer um por um usando aquele chamado método prático de Briot-Ruffini. Acho que é assim que se pronuncia. Eu também tenho um vídeo sobre ele no meu canal. Então, vamos dividir primeiro por x menos 2. Então, vamos fazer aqui o diagrama. Certo? Então, aqui nós não vamos colocar menos 2, e sim 2, certo? É o oposto, então o oposto de menos 2 é 2. E aqui do outro lado nós colocamos os coeficientes de p de x. Então, é 1x na quarta mais 2x ao cubo menos 7x ao quadrado menos 8x mais 12. Agora, nós baixamos o 1, multiplicamos e somamos. Então, 1 vezes 2 é 2. 2 mais 2, 4. Fazemos agora o mesmo processo. 4 vezes 2 é 8. 8 mais menos 7 fica 1. 1 vezes 2 é 2. 2 mais menos 8 fica menos 6. Menos 6 vezes 2 é menos 12. Menos 12 mais 12 fica 0. Então, nós estávamos dividindo um polinômio do quarto grau por um polinômio do primeiro grau. Então, o resultado é um polinômio do terceiro grau. E aqui nós temos os seus coeficientes. Então, nós vamos ter 1x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 1x menos 6, e o resto da divisão está aqui, é 0. E o resto só pode ser 0 mesmo, porque, afinal, o p de x é divisível por x menos 2. Agora, nós pegamos esse polinômio aqui e dividimos pelo outro monômio aqui, que é x mais 2. Então, vamos fazer aqui do lado. Certo? Então, o polinômio que é o dividendo tem os coeficientes 1, x ao cubo, mais 4x ao quadrado, mais 1x menos 6. E aqui, ao invés de colocar mais 2, nós colocamos o oposto, que é menos 2. Mesmo processo, baixamos aqui 1, multiplicamos e somamos. 1 vezes menos 2 é menos 2. Menos 2 mais 4 fica mais 2. Mais 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 4 mais 1 fica menos 3. Menos 3 vezes menos 2 é mais 6. Mais 6 mais menos 6 fica 0. Cuidado com os sinais, certo? Então, menos 3 vezes menos 2 é mais 6, e mais 6 menos 6, 0. Certo? Então, agora nós temos um polinômio do terceiro grau sendo dividido por um monômio, um polinômio do primeiro grau. Então, o resultado é um polinômio do segundo grau. E os coeficientes dele estão aqui. Então, vai ser 1x ao quadrado mais 2x menos 3, e o resto da divisão é 0. Agora,
é só nós pegarmos esse polinômio aqui, que é o resultado da divisão do p de x por x menos 2 e por x mais 2, e igualar esse polinômio a zero. Nós queremos descobrir as raízes desse polinômio, e as raízes dele vão ser as raízes que estão faltando para o p de x também. Então, é só usarmos a fórmula de Bhaskara aqui para resolver essa equação. Então, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4, menos 4ac, 4 vezes menos 4 vezes 1 vezes menos 3 é mais 12. Então, tudo sobre 2a, 2 vezes 1 é 2. Então, uma possibilidade é menos 2 mais, qual é a raiz quadrada de 16? É 4, sobre 2, isso fica 1. E a outra possibilidade é menos 2 menos a raiz quadrada de 16, então menos 2 menos 4, sobre 2, que é menos 3. Então, as raízes do polinômio são 2, menos 2, 1 e menos 3. Então, a resposta é a alternativa E. Só uma coisa que eu errei antes, eu falei que x mais 2 é um monômio. Não, na verdade é um binômio, certo? O monômio seria se fosse só um termo, né? E monômios não são necessariamente do primeiro grau, certo? Eu tenho, sei lá, 3x na décima, isso aqui é um monômio, mas é do 10º grau. Bom, vamos para a próxima questão. (38) O gráfico da função f, definida por f de x igual a cosseno de x, e o gráfico da função g, quando representados no mesmo sistema de coordenadas, possuem somente dois pontos em comum. Assim, das alternativas abaixo, a que pode representar a função g é... Então, ele nos diz o seguinte, nós temos uma função que é o cosseno de x, está lá o gráfico, você imagina já na sua cabeça, e uma outra função, uma função g qualquer, mas essa função g só tem dois pontos em comum com o gráfico da função f. Então, qual dessas alternativas pode ser a função g? Bom, vamos fazer aqui um plano cartesiano. Talvez você já saiba a resposta de cara, mas vamos fazer aqui um esboço então, do gráfico de f de x igual a cosseno de x. Então, nós sabemos que ele começa aqui no 1, quando x é igual a 0, cosseno de x é igual a 1. Ele vem descendo, certo? Quando x é π sobre 2, o cosseno é 0. Ele vai sendo até que atinge aqui o seu valor mínimo, que é menos 1, quando o x é igual a π. Ele vai subindo e volta a ser 0, quando x é igual a 3π sobre 2, que em graus corresponde a 270 graus. Ele vai subindo novamente até o 2π, quando ele atinge o valor 1 novamente. E assim ele vai seguindo esse mesmo gráfico até o infinito, certo? E aqui para trás a mesma coisa. Então, quando x é menos π sobre 2, o cosseno é 0. Quando ele atinge o menos π, o cosseno é menos 1. E assim por diante, certo? E o gráfico vai seguindo esse padrão até o infinito. Até o menos infinito, no caso, certo? O infinito para o lado esquerdo. Agora, qual dessas funções aqui vai ter apenas dois pontos em comum com esse gráfico? Lembrando que esse gráfico se repete até o infinito para os dois lados. Bom, vamos ver aqui. G de x é igual a seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Bom, isso é identidade trigonométrica fundamental. Isso aqui é sempre igual a 1, certo? Então, o gráfico seria simplesmente g de x igual a 1. Então, nós teríamos basicamente uma linha reta aqui no 1, que teria infinitos pontos em comum com o gráfico de cosseno de x, porque cosseno de x é igual a 1, infinitos valores de x, certo? No 0, no 2π, no 4π, no 8π e assim por diante. Então, nós temos bem mais do que dois pontos em comum, certo? Teremos infinitos pontos em comum. Então, a não pode ser. G de x é igual a x ao quadrado. Bom, vamos ver. G de x é igual a x ao quadrado. Nós temos uma parábola, certo? Uma parábola. Então, que ela começa quando x é igual a 0, ela é igual a 0 também. Quando x é igual a 1, lembre-se, π sobre 2 é aproximadamente 1,5, certo? 1,5 alguma coisa. Então, quando x é igual a 1, x igual a 1 deve estar mais ou menos aqui, certo? Nós sabemos que x ao quadrado é igual a 1. Então, a parábola vai ser algo mais ou menos assim, e para o outro lado vai ser simétrica, certo? Então, esse seria o gráfico de g de x igual a x ao quadrado. E aqui vai seguindo, e aqui vai seguindo,
até o infinito. Bom, então aqui nós temos, de fato, somente dois pontos em comum. Esse ponto aqui e esse ponto aqui, certo? Não vai haver outros pontos em comum. Então, é a alternativa B. Mas vamos analisar as outras. Vamos ver. 2 na x, uma função exponencial. Bom, como você consegue fazer o esboço mentalmente, certo? Uma função exponencial, ela vem assim, vai aumentando. Quando x é igual a 0, 2 na 0 é igual a 1. E depois ela vem subindo, enfim. Quando x é igual a 1, 2 na x é igual a 2, certo? E vai subindo até o infinito. Então, aqui ela não vai ter mais pontos em comum. Mas aqui, desse outro lado do gráfico, quando o x tende ao menos infinito, ela vai ter muitos pontos em comum, certo? Porque ela vai sempre tendendo a zero aqui do lado esquerdo, certo? Quando nós temos x negativos, nós temos 2 na x, o x vai ser negativo aqui. Então, a função vai tender a zero e vai ter vários pontos em comum com o gráfico. Vai ter infinitos pontos em comum com o gráfico de cosseno de x, certo? Ele vai seguindo aqui e a função tende a zero, vai ter outros pontos em comum, certo? Então, não pode ser a C. Letra G, logaritmo de x na base 10. No início da prova havia uma legenda que falava que quando o logaritmo estava sem a base é porque a base era 10. Que em alguns casos você considera a base como e, mas aí eu prefiro escrever assim, né? Logaritmo natural de x. Enfim, só um parênteses. E o gráfico do logaritmo de x na base 10 será algo mais ou menos assim. Certo? Quando o x vale 1, o logaritmo é 0. E somente quando x for igual a 10, essa função vai atingir o valor 1. Certo? Então, x igual a 10 vai estar mais ou menos aqui nesse esboço, certo? 2π é aproximadamente 6,28. Então, x igual a 10 vai estar mais ou menos aqui. Somente quando x for igual a 10 é que a função vai atingir o valor 1. Certo? Então, nós vamos ter até lá vários pontos em comum, pelo menos 1, 2, 3, de cara aqui só no esboço. Então, logaritmo de x na base 10 também não pode ser, certo? Depois que quando o x for maior do que 10, daí não haverá mais pontos em comum, que a função vai aumentando de valor, ela passa do 1, mas até o 1 ali, até ela atingir o valor 1, quando x for igual a 10, então ela vai ter mais do que 2 pontos em comum. Se você fizer o esboço na sua cabeça, você percebe instantaneamente, mas aqui vamos mais passo a passo. G de x é igual a seno de x. Bom, aí de cara também, certo? O seno de x vai ter o gráfico, é o mesmo gráfico de cosseno de x, só que com uma mudança de π sobre 2 para a esquerda. Certo? Então, é algo mais ou menos... Ou para a direita, na verdade, tanto faz, porque os gráficos eles se repetem infinitamente. Então, na verdade, quando x for π sobre 2, o seno é 1. Quando x for igual a π, o seno é 0. E assim por diante. Certo? É o mesmo formato, só transladado. Então, enfim, vai haver infinitos pontos em comum. Aqui seria, então, chegaria até o menos 1 e assim por diante. Ou melhor, na verdade, ele seria 0 aqui. Enfim, na verdade, me desculpa, eu estou viajando na maionese, esse esboço está errado, mas enfim, só o esboço já deu para entender a questão. Certo? Na verdade, ele chegaria aqui no 0. Aqui quando x é menos π, ele vai ser 0. E então assim, depois ele chega no 1 e assim por diante. Enfim, acho que ficou claro aqui, certo? Não precisávamos nem ter analisado esses outros gráficos. Acho que temos um pouco de tempo para a próxima questão. Vamos ver qual é a próxima questão. Questão 39. O emblema de um super-herói tem a forma pentagonal como representado na figura abaixo. A área do emblema é... Então, vamos ver. O emblema do super-homem, certo? Então, nós podemos dividir isso aqui em duas figuras, certo? Unindo esses dois pontos, vamos chamar aqui de A, esse ponto de B, esse aqui de C, esse aqui de D
e esse aqui de E. Então, nós temos embaixo o triângulo ADE e em cima o trapézio ABCD. Então, vamos determinar primeiro a área do triângulo ADE. Bom, esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, certo? Nós vemos de cara, porque ele é um triângulo isósceles, tem dois lados em mesma medida e o ângulo entre esses dois lados é 60 graus. Então, obrigatoriamente, os outros dois ângulos vão ser 60 graus também. É um triângulo equilátero, esse outro lado do triângulo mede 10 unidades também, certo? No triângulo isósceles, os ângulos da base aqui tem que ter a mesma medida e a soma tem que ser 180 graus, então aqui só pode ser 60, 60, mais 60 fica 180. Então, se tem 60 graus todos os ângulos, tem que ser um triângulo equilátero. Bom, e qual é a área de um triângulo equilátero? Existe a fórmula específica para a área do triângulo equilátero, mas vamos usar aquela outra fórmula que envolve dois lados do triângulo e o seno do ângulo formado por eles. Então, a área do triângulo é igual a 1/2 vezes a medida de um lado, vezes a medida do outro, vezes o seno do ângulo formado por esses dois lados. Então, vezes o seno de 60 graus. Essa é uma fórmula geral. Então, 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 1/2 é 50, 160 graus é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso é igual a 25 vezes a raiz quadrada de 3. Qual é a área do trapézio? Bom, a área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. A base maior mede 10, a base menor mede 8, a altura mede 1, ele já diz aqui, dividido por 2 fica 9. Somando as duas áreas, a resposta é a letra C. Então, acho que era isso por esse vídeo. Espero que você tenha gostado e que não tenha confundido a sua cabeça aí. Até